A filiação do Bolsonaro ao PL, o partido do Valdemar Costa Neto, o boy, vai azedar? Bolsonaro pediu um pouco mais de calma para o Costa Neto, porque ele estava muito ansioso para essa filiação, que marcada para o dia 22 não vai mais ocorrer. Vamos explicar tudo isso porque Bolsonaro está em Dubai, andando possivelmente de camelo, e aí vamos ler aqui. Mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei sempre, claro, o seu like vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer apoia-se, e pare de perder tempo, seja membro do canal. Aqui no canal você tem 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês, é muitíssimo barato. Mas que história é essa que o Bolsonaro tá meio reticente agora de se filiar ao PL, o partido do Costa Neto, o partido do boy? Bolsonaro pressiona o presidente do PL e afirma que data de filiação ao partido deve ser adiada. O presidente afirmou que tem muitas coisas a conversar com Costa Neto e que cerimônia de filiação não deve ocorrer no dia 22, como divulgado pelo partido. Vocês sabem que o Costa Neto ele não tem interesse algum no Bolsonaro no partido. Ele não tem. O Bolsonaro é, como que eu posso dizer, algo que ele vai ter que tolerar. Porque o objetivo do Costa Neto é dar uma espécie de golpeta do baú no Bolsonaro. Ele não quer o Bolsonaro, mas ele quer o Eduardo Bolsonaro, ele quer a Bia Kicis, ele quer o Hélio Negão, ele quer os outros deputados bem votados do Bolsonaro, porque o boy tem a projeção de sair de 40 e poucos deputados para mais de 70 no ano que vem. E aí teria uma bancada muito poderosa. Só que há uma questão. Porque o Costa Neto, antes de fechar com o Bolsonaro, ele estava dando aquelas piscadelas para o Lula. Porque o Costa Neto e o Lula, eles já foram aliados. E não haveria nenhum problema do Costa Neto voltar a ser aliado do Lula e uma eventual vitória do petista. Até mesmo porque se o Costa Neto conseguir atingir o objetivo dele, de bater ali na casa dos 70, 60 deputados, tem que compor com o partido dele, porque senão vai ser uma oposição muito grande e ninguém vai conseguir sustentar isso. E o Costa Neto tem todo esse cálculo. Só que tem um problema, porque o PL, em algumas localidades, tem parceria com o Lula. E quer dar palanque para o Lula, principalmente na região Nordeste, óbvio. E o Bolsonaro fica descontente com isso. Poxa, é o meu partido, mas eles vão dar palanque para o Lula. É uma situação bastante humilhante para o Bolsonaro. E o pior, o PL, ele quer apoiar em São Paulo um candidato que não vai ser do Bolsonaro. Possivelmente o Rodrigo Garcia, que é o candidato do PSDB. O Bolsonaro não quer isso. Mas o Valdemar Costa Neto quer isso. E tem outros problemas, como também todo o constrangimento do Bolsonaro, que era um candidato anticorrupção, coisa do tipo, chamava o Lula de presidiário, o Carlucci também fica fazendo postagem do Lula, mas agora está no partido do Costa Neto, foi o primeiro preso do mensalão. Esse é um discurso que o Bolsonaro não poderá mais fazer. E esse encontro de Bolsonaro junto com os partidos do Centrão, ou com o maior expoente dele, que é o Costa Neto, isso causa constrangimento em Bolsonaro, causa constrangimento nos aliados legislativos de Bolsonaro, todos aqueles que vão migrar para o partido Bolsonaro, e nos eleitores também. Se bem que os eleitores não estão se importando muito com essa questão partidária do Bolsonaro. Porém, causa esse constrangimento que é sempre muito ruim ter, porque ninguém gosta de ficar constrangido. Imagina Michele saindo para passear com o Bolsonaro. Imagina um dia que Michele apresentou o Bolsonaro para a família dela. O constrangimento que não deve ter sido. O presidente Bolsonaro afirmou neste domingo que tem muito a conversar com o ex-deputado o Valdemar Costa Neto, com o boy, o presidente do PL, partido qual Bolsonaro estuda se filiar. Ele falou que é difícil a filiação no dia 22 de novembro. Bolsonaro e o boy reuniram-se no Palácio do Planalto na quarta-feira. Após o encontro, o presidente da legenda afirmou que a filiação estava definida e que uma cerimônia seria realizada no dia 22 em Brasília. Como eu falei pra vocês, pessoal, eu acho que o Costa Neto ele pode ter dado uma cavada aí. Ele pode ter dado uma cavada. O que eu quero dizer como cavada? Uma pressionada no Bolsonaro. Pelo seguinte, né? O Bolsonaro estava na dúvida entre o PL e o PP. O Costa Neto já estava ameaçando romper com o Bolsonaro caso o Bolsonaro não se filiasse ao PL. Porque nós temos que lembrar daquele vídeo. Lembra daquele vídeo que o Costa Neto fez convidando o Bolsonaro? E o Costa Neto só divulgou aquele vídeo porque ele tinha certeza que o Bolsonaro iria se filiar, porque ele falou com o Bolsonaro antes. E o Costa Neto não é um político que dá um passo sem analisar muito bem onde ele está pisando e o que ele está fazendo. Agora, quando ele fala que o Bolsonaro vai se filiar ao PL e depois o Bolsonaro dá para trás, ele não pode fazer isso. Porque se o Bolsonaro falar que não vai, ele tá chamando o boy de mentiroso, ele vai descumprir um acordo que ele fez com o Valdemar Costa Neto, que comandava o PL de dentro da cadeia.
É um político muito grande, muito poderoso e mais ainda, muito habilidoso para você falar que ele tá mentindo, para você descumprir um acordo com um cara desse. Então fica complicado a situação do Bolsonaro. Agora, no entanto, o Bolsonaro disse que a entrada no partido ainda não está definida. O Bolsonaro tá arrumando sarna para se coçar. Ele tá arrumando sarna para se coçar. Ele sabe que ele tem um capital político. Claro que o Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro pensa como deputado federal do baixo clero. Mesmo enquanto presidente da república, ele continua pensando como deputado. Sempre foi e não vai mudar isso. Então ele sabe o poder que ele tem com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, em São Paulo. Ah, o Eduardo Bolsonaro não vai ter a mesma votação que ele teve antes. Tudo bem, se o Eduardo Bolsonaro perder 20% dos votos, ele sai de 1.200.000 e vai para 900.000. É voto pra chuchu. O Eduardo Bolsonaro vai ser um dos deputados mais bem votados de São Paulo. Isso é inegável, pessoal. Inegável. Mesmo que ele tenha uma queda. Vamos supor que o Eduardo Bolsonaro tem uma queda de 50%. 50%. Ele tem 500.000 votos. É muito voto. Muito, mas muito voto mesmo. Então é difícil abrir mão disso. Agora, o Bolsonaro quer pressionar porque vai ficar muito humilhante para ele o PL, que é o partido dele, apoiar o Lula. Quer saber a data da criança se eu ainda nem casei? Disse o Bolsonaro. Sempre ele fala isso, né? Porque o casamento pesa a questão da traição na cabeça do Bolsonaro. E o Ricardo Noblat já falou no blog dele, do Metrópolis, que o PL vai trair o Bolsonaro, da mesma forma que nós falamos ontem aqui que a traição ela é inevitável. E o Bolsonaro tem consciência disso. Só que o Bolsonaro precisa de um partido para disputar as eleições. E o PL é um partido que ele tem ali a possibilidade de fazer isso. Por mais que ele tenha todos os constrangimentos, a gente tem que engolir a seco e ir pra cima, porque senão o Bolsonaro vai ser preso. Que data vai nascer a criança? Tem muita coisa a conversar com o Valdemar, disse o presidente durante visita a uma feira de aviação em Dubai, de acordo com o portal G1. Isso aqui é uma notícia do O Globo. De acordo com o Bolsonaro, o casamento pode atrasar um pouco. O casamento. Eu acho difícil essa data de 22. Tenho conversado com ele e estamos em comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento, para que ele não comece sendo muito igual aos outros. Não queremos isso. Muito igual aos outros, né, que acaba em traição. É isso que ele está querendo dizer. Porque os casamentos do Bolsonaro, segundo as pessoas dizem, né, o funcionário, a Ana Cristina Vale, traiu o Bolsonaro com um bombeiro. E o Bolsonaro, ele traiu a primeira esposa dele com Ana Cristina Vale. Então traição faz parte do dia a dia matrimonial do presidente da República. Isso aí a gente está cansado de saber, todo mundo sabe, já foi divulgado e amplamente trazido à tona pelos veículos de comunicação. Mas o Bolsonaro tem medo de ser humilhado, né, ser traído pelo Costa Neto. Porque se o Bolsonaro não conseguir decolar nas pesquisas, ficar ali na casa dos 20 e poucos por cento, e o Lula de fato fechar com o Geraldo Alckmin, que é a chapa que, assim, não sabemos se ela vai acontecer, mas há quase uma unanimidade nas interpretações que ela é uma chapa imbatível. O Costa Neto, ele vai, como posso dizer, esperar a fila do pão. Claro que com 60 deputados ele vai conseguir compor com o Lula, independentemente dele ter sido o partido do Bolsonaro ou não. Mas qual que vai ser a posição do Costa Neto na fila do pão dos cargos? Pode ser que ele fique muito atrás, né? Porque aí vai ter o PSD... Aí pode ser até que tenha eventualmente o PP. Então é uma situação tensa para o Costa Neto. Entre as questões a serem definidas estão as pautas conservadoras e política externa. Qual que é a política externa do Bolsonaro? Temos muitas coisas a acertar ainda. Por exemplo, o discurso meu e do Costa Neto, né, nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores, como se o Bolsonaro se preocupasse com qualquer um desses assuntos. O único assunto que preocupa o Bolsonaro, na verdade, são as pautas de interesse dos evangélicos, porque há uma tríade que está sendo formada para a campanha do Bolsonaro, e essa tríade é formada pelo PL, pelo PP, do Arthur Lira, e pelo Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. O Bolsonaro, ele tem, obviamente, o interesse nos evangélicos. O problema é que a forma como o Bolsonaro governou o país ao longo de toda a pandemia massacrou a comunidade evangélica mais pobre. Porque vocês sabem que os mais afetados pela pandemia foram justamente as populações das classes D e E. E muitos evangélicos fazem parte dessas classes. Então há um problema muito sério envolvendo os evangélicos que mesmo eles não estão tão assim contentes com o Bolsonaro. Porque ele destruiu a vida dessas pessoas. Outro ponto que Bolsonaro diz que não vai aceitar
eu apoio um candidato do PSDB em São Paulo. O PL pretende apoiar a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia, filiado ao partido. A gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Então tá aí nessa situação. Eu acredito que o Bolsonaro vá fechar de fato com o PL, porque o PL tem muito a ganhar com o Bolsonaro, né? Não com o Bolsonaro em si, mas com o que o Bolsonaro traz para o partido, né? O Bananinha, o Hélio Negão, candidatos bem votados nas eleições de 2018, que mesmo que não tenham o mesmo desempenho eleitoral em 2022, vão ter ainda muitos votos. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.